Oi pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou professor de inglês aqui da Oficina do Estudante do Ensino Médio e hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças de Present Perfect e Simple Past. Então, só para a gente saber como funciona, o Present Perfect é um tempo verbal que não existe na língua portuguesa, por isso ele pode ser um pouquinho confuso na hora de usar, principalmente por ele ser muito próximo do Simple Past. Então aqui a gente pode pensar que o Present Perfect é usado para situações do passado, sem tempo determinado, que podem ou não ser alteradas. Tá? A situação pode ou não ser alterada. Vamos observar primeiro como funciona a estrutura do Present Perfect e alguns exemplos, para depois a gente passar para o Simple Past. Então, olha só, para frases afirmativas no Present Perfect, nós temos um sujeito, o has e o have, que são verbos auxiliares, eles sempre estarão lá, e a gente tem que observar qual é o sujeito para a gente conseguir conjugar o verbo auxiliar de forma correta, né? Sendo que o has, ele sempre vai ser usado somente para a terceira pessoa do singular. E aí o verbo principal, ele sempre estará no past participle. Aqui em frases negativas, nós também temos o sujeito, e aí observando o sujeito, a gente só vai colocar o not no has ou no have. A gente tem que pensar também que o sujeito vai determinar qual é o meu verbo auxiliar, lembrando que para a terceira pessoa é o hasn't, e também eu tenho o past participle como verbo principal. A única coisa que a gente vai mudar realmente na questão de ordem de classe de palavras são em questões. Por quê? Aqui quando eu tenho uma pergunta, o meu verbo auxiliar vai vir antes do sujeito. Se eu quiser fazer uma pergunta para obter uma informação específica, eu começo a minha frase com o que a gente chama de question word, né? Que eu quero saber, por exemplo, onde, quando, porquê e assim por diante. Então eu vou começar com essa palavra, né? When, why, what, who e assim por diante. Aí eu tenho que observar quem é o sujeito da minha oração para colocar o verbo auxiliar corretamente. E depois também o past participle. Lembrando que o past participle, ele pode ser tanto regular quanto irregular. Para quem já estuda inglês, sabe que os verbos irregulares, quando eles são colocados em uma lista, eles fazem parte daquela terceira coluna de lista, tá? Então, olha só, gente, aqui eu tenho 3 exemplos. She has been to Europe twice, né? Então, ela foi para a Europa 2 vezes. A gente tem que perceber que aqui vocês têm, então, o sujeito, o verbo auxiliar e o verbo principal, que é o verbo to be, conjugado, então, no past participle. Se eu traduzo essa frase, ela vai ficar como ela foi para a Europa 2 vezes. Quando a gente pensa, né, que a gente fala de situações do passado sem tempo determinado, é justamente isso. Nós não sabemos quando ela foi para a Europa, mas sim que ela foi. O tempo dentro do Present Perfect não é importante, nós não dizemos quando aquilo aconteceu. A gente tem que pensar o Present Perfect como dizeres de experiência do nosso passado, mas não dizer quando essas experiências aconteceram. Tá? A mesma coisa acontece aqui, olha só. They haven't watched this film yet. Né? Então, eles não assistiram esse filme ainda. Tá? Então, se a gente pensar, né, que do passado até o presente a situação, né, o evento de não assistir o filme ainda não aconteceu, ele pode ser alterado a partir do momento em que eles assistirem o filme. E aqui eu tenho uma pergunta. Have you studied for the test? Então, você estudou para o teste? Então, a gente também tem que perceber
que eu não disse quando, né, eu não fiz um apontamento de quando a pessoa estudou para o teste. Eu só perguntei se dentro do passado desta pessoa ela estudou para o teste. Então olha só, pessoal, o Simple Past ele já é bem diferente do Present Perfect, porque apesar da gente falar de situações do passado também, essas situações elas não podem ser alteradas. O tempo é muito importante. Então, normalmente, dentro do discurso, nós sabemos quando aquelas situações aconteceram. Tá? Por isso também expressões de tempo como yesterday, last night, last weekend, 2 years ago e por aí vai. Expressões de tempo, elas são importantes porque elas determinam quando aquelas situações aconteceram. Tá? Então elas são muito usadas no Simple Past. Então olha só, para a construção de frases afirmativas, normalmente nós temos um sujeito e o verbo principal que estará no Simple Past. Para verbos irregulares, dentro de listas de verbos, elas estarão na segunda coluna. Tá? Para frases negativas, nós temos um sujeito, nós temos o verbo auxiliar, que para todos os pronomes e nomes é did. Tá? Então, nós temos did not, que de forma abreviada fica didn't. E aí, o verbo principal, ele vai se dar na forma base. Então, a gente sempre em frases negativas e também em questões que a gente faz uso de verbo auxiliar, o verbo principal, ele não pode ser conjugado. Então, a gente deixa ele na forma base. Para questões, nós também podemos ou não fazer o uso de question words. Se a gente quer saber alguma coisa específica, como quando, onde, porquê, a gente inicia a frase com uma question word. E depois nós temos o verbo auxiliar, did, sujeito, e verbo principal, que estará na forma base. Caso a gente queira fazer uma pergunta da qual a resposta eu quero obter somente um sim ou não, então eu começo a minha frase a partir do verbo auxiliar e sigo essa ordem. Então olha só, aqui nós temos 3 exemplos. George went to the cinema last weekend. Então George foi ao cinema no último final de semana. Então vocês podem ver que eu tenho um sujeito, George, went, que é o verbo no Simple Past, é o passado do verbo go, né? Went. E aí, o resto da minha frase. Vocês podem ver que eu coloquei last weekend nessa expressão de tempo para determinar quando aquilo aconteceu. Lisa didn't do her homework yesterday. Né? Então, aqui eu tenho Lisa como sujeito, did not, então verbo auxiliar mais o negativo, not. E aqui eu tenho do como verbo principal. Vocês podem observar que ele não está conjugado, ele está na forma base, justamente porque o did aqui já indica a frase em Simple Past. E aí, o resto da frase, do her homework, né, ela não fez a lição de casa ontem. Então, yesterday, que significa ontem, é a expressão de tempo que também está contextualizando quando aquilo aconteceu. Olha só então, did they travel last vacation? Aqui eu tenho uma pergunta e como eu quero obter simplesmente sim ou não como resposta, eu iniciei a minha pergunta a partir do verbo auxiliar e aí eu tenho o meu sujeito they. O verbo principal não está conjugado porque eu já tenho o uso aqui do verbo auxiliar determinando o tempo verbal. Então travel está na forma base, o verbo que significa viajar. Last vacation, que é a expressão de tempo, né? Determina quando aquilo aconteceu. Então é isso, pessoal. É assim que funciona o Simple Past. Eu agradeço vocês, espero ter ajudado. Obrigado.